começamos em 1959. Em 1958, eu fui para o campo como aluno estagiário, mas em 9 de outubro de 1959, eu me tornei membro da junta, e nessa altura a nossa junta estava completando 52 anos de idade, agora são 116. Então, eu tive o privilégio de acompanhar mais da metade da história da vida de missões nacionais. E eu quero dizer que antes que eu ingressasse na junta, a junta já tinha feito grandes coisas para o reino de Deus. A junta já tinha enviado obreiros, principalmente para o sertão de Goiás e para o sertão da Bahia, na região do Rio São Francisco, e aqui no Goiás de então, hoje Tocantins, eu tive o privilégio de conhecer alguns desses heróis. Entre eles, eu destaco o primeiro pastor dessa região, que foi o pastor Alexandre Silva, que aceitou o desafio de fundar o Trabalho Batista na antiga vila de Boa Vista do Padre João, hoje Tocantinópolis. E vários irmãos haviam tentado atravessar o rio, indo de Porto Franco a Tocantinópolis para realizar culto, mas sempre a turba hostil fazia com que, antes do fim do culto, eles tivessem que sair às pressas para não lhes acontecer coisa pior. Aí Deus desafiou Alexandre Silva, e ele foi a Tocantinópolis, fundou o trabalho, e eu tive o privilégio de pregar no cinquentenário daquela igreja, da igreja fundada por Alexandre Silva. E os irmãos da igreja programaram uma passeata para aquele domingo à tarde. E para a nossa alegria, quando nós chegamos na Praça da Matriz, havia lá uma grande faixa. A comunidade católica saúda os batistas de Tocantinópolis no seu aniversário. Então, os irmãos vejam a grande mudança que o Evangelho causou naquela cidade. Também conheci Zacarias Campelo, que foi pioneiro entre os craôs, Francisco O senhor considera eles como suas referências missionárias? Sim, de certa maneira, sim. A Joaquim Leão, então, também umas heroínas, como Marcolina Magalhães, a moça aleijada dos pés, que Deus usou para fundar o trabalho em Marabá. Lá, vários pregadores haviam ido a Marabá, tentado fazer culto, e sempre a turba hostil perturbava, e eles tinham que sair às pressas antes de terminarem o culto. Aí Deus enviou para lá Marcolina Magalhães, que tinha um certo problema por causa de uma deficiência nos pés, e ela caminhava com dificuldade. E foi Deus que usou essa missionária para estabelecer o trabalho em Marabá, fundar a primeira igreja, e hoje tem mais de meia dúzia de igrejas batistas por lá. Então, esses heróis nós conhecemos também Beatriz Silva, Margarida Gonçalves e outras heroínas que, naqueles tempos do burro e do cavalo,
viajavam 2, 3 meses pelo sertão afora, no tempo das férias. Naqueles tempos antigos, as férias de final de ano eram escolares, as férias escolares eram de 3 meses. E as missionárias, quando ia chegando o fim do período letivo, já estavam com seus animais ajeitados para saírem por esse sertão pregando de casa em casa. Então, foi um privilégio para mim. Agora, minhas Pastor, referências... me Sim, conte agora uma coisa. pois não. O senhor falou aí de quem foi inspiração para o pastor, né? Quem foram aquelas pessoas que a gente costuma dizer que essas pessoas correram para que hoje missionários como eu pudessem andar. Porque foram pessoas à frente do seu tempo, desbravando aí o nosso Brasil para levar Jesus. Mas como foi que surgiu no seu coração o chamado missionário? Como foi que surgiu assim, eu vou ser um missionário? Bem, as minhas referências no sentido de antes de eu ser missionário, na verdade, foram Hudson Taylor e a Adoniram Judson. E eu aconselho a qualquer vocacionado a ler a história desses 2 obreiros do Senhor, porque é uma inspiração para todos aqueles que leem e que procuram entender o que eles fizeram para o reino de Deus. Agora, a irmã perguntou como... Perguntei como surgiu, como o senhor fala assim, vou ser missionário. Como que a, surgiu isso? eu me converti aos 17 anos de idade. E pensando na obra de Deus, e pensando na minha condição de solteiro, sem compromisso em cargo de família, eu achei que seria um desafio para mim alcançar um povo não alcançado pelo Evangelho. E essa convicção foi crescendo, e eu fui orando, e Deus foi dando sinais. Então, essa convicção de alcançar um povo não alcançado, fosse no Brasil, fosse em qualquer lugar do mundo, é que motivou a minha preparação para missões transculturais e a minha vinda aqui para o povo xerente.